Boa noite, telespectadores da TV Mais, canal 22 da NET. É com grande alegria, uma honra muito grande, estarmos aqui hoje com a nossa programação inaugural do programa Conexões Ribeirão. Vai ser o nosso encontro toda terça-feira, às 9h30 da noite, aqui na TV Mais. Sempre um convidado com uma entrevista sobre questões nacionais, questões locais, abordando temas da política, da educação, cultura, meio ambiente, movimentos sociais. Sempre um grande encontro, toda terça-feira, aqui no Conexões Ribeirão TV+. E neste programa inaugural, nós temos a grande honra de receber aqui o deputado federal Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro. Ele que faz política no estado do Rio, mas tem as suas raízes fincadas aqui na região, nascido aqui em Santa Rosa, sempre aqui, né, visitando seus familiares e sempre quando pode, dá uma chegada até Ribeirão Preto, participando aqui também de reuniões, debates, enfim, né? E hoje aqui, para grande honra do nosso programa, nós vamos inaugurá-lo justamente com uma bela entrevista sobre o que está acontecendo em Brasília, o que está acontecendo aí relacionado à crise política que afeta toda a sociedade, economia, enfim, né? Muito boa noite, Chico. O prazer é todo meu, professor Laje, colega e de sonhos também, de estrada de vida. Um pequeno reparo, eu, na verdade, nasci carioca, minha mãezinha querida, sempre presente, é de Santa Rosa de Viterbo, Jacinta Garcia Duarte, Nina Garcia. E, claro, desde pequenininho eu passava 4 meses do meu ano aqui em Santa Rosa, porque ela casou com um piauiense. Olha que coisa boa, sou filho de piauiense com paulista. E ela chegava início de dezembro, já vinha para cá. E depois voltávamos já no iniciozinho de março. Naquela época da minha infância não tinha esse negócio de aula em fevereiro, não. E em julho também. Então, a parte mais gostosa da infância, que são as férias escolares, eu vivia aqui, né, correndo campos, roubando goiaba na fazenda do Matarazzo. Olha só. Estou confessando aqui. Confessando os pecados. Enfim, e essa raiz não sai de mim. E Ribeirão também, né, a grande metrópole, ela tem também uma presença forte na minha vida. Por isso que eu fico muito feliz de estar aqui nessa estreia do Conexão Ribeirão. Muito bom, Chico. E como não poderia deixar de ser, né? A gente sabe da sua atuação, você está num verdadeiro front ali em Brasília, no Congresso Nacional, participa da CCJ, não é isso? Então, sabe como ninguém nos relatar e dar uma opinião muito abalizada sobre essa profunda crise política que está marcando os nossos dias, né? Uhum. Ô Chico, agora recentemente nós tivemos troca de deputados na CCJ, tivemos aí também liberação de bilhões em emendas parlamentares, agora bem mais recentemente essa questão aí da liberação dos milhões aí do Refis também, né, beneficiando deputados. Deputados diretamente, né? Da própria comissão. Então você vê que nós estamos vivendo hoje um fisiologismo assim escancarado, explícito. Até há pouco tempo tinha uma certa vergonha, um certo pudor, né, de não deixar isso muito claro. Hoje não, isso parece que virou expressão normal da política e não só normal, da boa política, né? Afinal, como é que você ali bem no furacão de toda essa crise política, como é que você pode fazer uma análise assim a respeito desse fisiologismo escancarado, utilizado agora para poder salvar o Temer, né, de uma investigação? Não é nem de uma condenação, porque quem poderia fazer isso seria o Supremo, mas uma liberação para que ele fosse investigado diante de denúncias tão sérias e tão relevantes aí. Lages, a gente vive, na verdade, no Brasil, um semi-parlamentarismo. Ou seja, tem a Constituição de 88, que é muito virtuosa, muito positiva, e o presidencialismo é mitigado. Na verdade, o parlamento tem muita força e muita expressão. Só que, ao lado disso, que poderia ser bastante positivo e democrático, nós temos o derretimento partidário e o crescimento cada vez mais intenso da política do toma lá da cá, do fisiologismo.
Na verdade, o deputado federal, ele assume, para sobreviver e reproduzir mandatos, a condição de vereador nacional. Então, ele faz a demanda específica de um local, de uma obra pública, para fidelizar o eleitorado e ter o seu curral eleitoral. E as emendas parlamentares, elas têm um peso grande nisso. Ou seja, do bolo orçamentário, você tem uma destinação num valor que chega a 15 milhões de reais para cada deputado federal alocar onde bem entender. E isso vira moeda de troca, porque o desbalanceamento e o desequilíbrio da liberação, e mais do que a liberação, o empenho efetivo das emendas é notório. Quem é próximo do governo, claro, tem mais benefícios nesse sentido. Com isso, ele reproduz o mandato. Ou seja, o nosso parlamentarismo está marcado pelo fisiologismo, pelo clientelismo e pela disputa de nacos do orçamento público. E isso se repete nos municípios, nos estados. Então, a gente tem uma degradação da política. E os partidos perdem a sua fisionomia. No Brasil, os partidos são marcas de fantasia. Tem socialista que é capitalista, liberal que é conservador, progressista que é reacionário, trabalhista que é contra o trabalhador e por aí vai. Tem até o Partido da Mulher Brasileira, que tem um deputado, e o Partido Ecológico Nacional, que não tem muita intimidade com questões ambientais. Então, a gente vive, a rigor, uma grande farsa na política brasileira. E tem um preço, profundo desencanto. O maior partido do Brasil hoje é o PDB, Partido dos Desencantados Brasileiros, ou PDP, dos desencantados com a política. Ô Chico, eu queria que você aprofundasse mais essa questão do desencanto, né? Porque a gente sabe, né, nós que vivemos aí desde a redemocratização do país, final da ditadura, aquelas grandes campanhas pela anistia, pela diretas já, né? No bojo desse processo surgiu o PT, né? E, na verdade, o grande encanto de pelo menos umas 2 gerações durante certo tempo foi o Partido dos Trabalhadores. E essa crise acaba envolvendo diretamente o PT também. O que você tem a dizer sobre isso? O PT, na verdade, ele repetiu um pouco a história dos partidos políticos de esquerda desde o início do século passado. Tem um estudioso, um filósofo alemão chamado Robert Michel. Em 1916 ele escreveu uma obra sobre o círculo de ferro das oligarquias nos sindicatos operários e nos partidos operários, lá da sua Alemanha, da Europa daquela época, mostrando que era meio comum, o partido crescia muito virtuoso, mobilizando, despertando esperanças, autêntico, honesto, quando começava a ocupar espaços de poder, seja na máquina sindical, que crescia, seja na máquina estatal de governos, ele ia cedendo, ele ia se comprometendo com valores e esquemas que ele combatia antes. E com o PT aconteceu isso, a despeito da sua generosa militância, tem gente que está lá renitente, ainda acreditando, mas a grande cúpula acabou se envolvendo com os grandes grupos econômicos e com interesses às vezes indefensáveis e inconfessáveis. É uma tragédia para a história brasileira, para a história da esquerda. De fato, o PT tem uma trajetória de origem, de criação muito singular. Se olhar a história dos partidos políticos brasileiros, poucos nasceram da rua para os palácios, no chão da fábrica, nas bases. Eu vivi 18 anos da minha vida como petista, né? Inclusive exercendo mandatos parlamentares. E isso era muito bom, a gente fazia aqueles congressos discutindo teses e tal. Tudo isso agora se apequenou por um lado e o partido se adaptou à ordem que ele dizia combater. Isso gera um desencanto, agrega o desencanto. A percepção no senso comum é que são todos iguais. Há um estudioso também aqui da Unicamp que fala do processo de PMDBização da vida política nacional. Porque o PMDB é bem isso, ele acolhe todo mundo, pode ter um Pedro Simon já aposentado, pode ter um Padilha, para falar de 2 do Rio Grande do Sul, né, Eliseu Padilha, que são figuras distintas.
Um muito sério, muito dedicado, que tem a ética pública como um valor forte, o outro nem tanto, digamos. E o Michel Temer, né, que vocês de São Paulo conhecem mais do que eu, que nunca foi forte em votos, né, mas é aquele político tradicional. E agora o seu governo, na verdade, é uma coalizão de investigados, réus, encarcerados, né, e suspeitos, no mínimo. É uma desgraça para o país. E ele não admite, opera com todo o esquema, o savoir-faire, o know-how do PMDB de conquistar apoios, comprar adesões para sobreviver. Não se admitir sequer uma investigação. Como você destacou bem, o que nós, na Câmara dos Deputados, queremos é autorizar uma investigação. Não é condenar, nós não somos julgadores, mas até isso está uma batalha dura, difícil, mas a consciência popular ajuda por esse aspecto a todos nós lá que estamos querendo ética na política. Vamos dar um intervalinho, é rapidinho, e daqui a pouco de volta aqui com Conexões Ribeirão, entrevistando o deputado federal Chico Alencar. TV Mais. Paixão por Ribeirão. Você já pensou em aparecer em reportagens e dar entrevistas, ganhar fama e ser reconhecido pelo seu trabalho? Gostaria de ser visto como especialista no assunto, tanto em Ribeirão Preto quanto em outras cidades? Pois com a Davi Florim Comunicação Planejada você pode. Conte com quem tem mais de 10 anos de experiência em jornalismo e sabe como transformar o seu assunto em reportagem, além de proteger a sua marca. Seja visto, atraia clientes. A Davi Florim Comunicação Planejada tem contatos com centenas de jornalistas de várias cidades e pode beneficiar você ou a sua empresa, proporcionando fama e respeito. E além do serviço de assessoria de imprensa, lhe treinamos para as entrevistas, fazemos também jornais impressos, assessoria jurídica e marketing digital diferenciado, com a criação de programas do cliente e disponibilização nas redes sociais. Conte com a gente, seja um ícone em seu segmento. Aqui você ganha fama e respeito, gastando pouco. Aqui não tem mágica, nem complicações, mas o resultado é de encher os olhos e abrir o apetite. Chefe Nelson de Oliveira leva os sabores da culinária brasileira e internacional para a sua casa. E Olga Raquel apresenta truques para facilitar sua rotina na cozinha. Quer saber o que eles estão preparando para a próxima edição? Então confira. Programa Cozinha e Sabor, terça às 11 horas. TV Mais. Paixão por Ribeirão. Retomando aqui então a nossa programação inaugural do Conexões Ribeirão, toda terça-feira, às 9h30 da noite, um grande encontro aqui com os nossos telespectadores da TV Mais, canal 22 da NET. Ô Chico, você no final aí do primeiro bloco, né, falou do desencanto, né, que atinge grande parcela da sociedade com essa pequena política, né, que se faz hoje no Brasil, e está aí a crise política para evidenciar muito bem isso, mas eu gostaria de deslocar a nossa conversa agora mais do institucional para o social, quer dizer, deixando mais a esfera do poder, a esfera dos partidos, porque a gente percebe que esse desencanto com o Partido dos Trabalhadores acabou atingindo, de certa forma, toda a esquerda, mesmo aquela que não tem ligação direta com o PT, né? E aí você tem um crescimento muito grande de um segmento, de uma verdadeira onda conservadora na sociedade. Talvez a maior expressão disso, né, seja o Bolsonaro, né, que é lá do Rio de Janeiro, você o conhece até melhor do que a gente. Ele é paulista, foi lá para o Rio, né? Mas faz a sua Conheço bastante, muito. Eu gostaria de você aprofundasse um pouco isso, quer dizer, o que risco nós estamos correndo, enfim, né, esse bolsão conservador que parece sair do armário agora, né, enfim, com essa questão aí da crise ética, né, eles acabam tendo esse grande argumento para dizer que são um verdadeiro messias que vão resolver tudo com a polícia, com decretos, enfim, né? Como é que você está observando também esse outro lado aí mais na sociedade? Olá, se você me permita fazer uma viagem meio planetária. Há no mundo uma espécie de onda conservadora com diferentes
matizes, mas real, um pouco em função dos desajustes da chamada globalização. O desemprego com a automação, a mecanização, a velha indústria tradicional também sofreu baques. Isso explica bastante a votação nos setores antigos de área industrial dos Estados Unidos para Donald Trump. Há também um radicalismo, no mau sentido da palavra, porque radical é muito bom, é a raiz das coisas, para que nacionalismos cresçam, e isso a gente viu Le Pen, né, na França, a Frente Nacional lá, com expressão. Agora, se o Trump ganhou, Le Pen perdeu. Então, há sinais contraditórios nesse processo. E mais, se essas figuras da direita conservadora, com discurso raso, belicoso, estreito, que flerta com o fascismo e com o nazismo em muitos lugares do mundo, há também um crescimento de uma esquerda mais autêntica. Veja que Bernie Sanders, lá nos Estados Unidos, disputou com Hillary, pau a pau, a indicação para candidato do Partido Democrata. Há quem diga lá nos Estados Unidos que se fosse ele contra o Trump, ele teria vencido. Curioso isso. Mesmo na França agora, tem o Macron que expressa essa ojeriza política tradicional, mas ele veio do Partido Socialista. É um centrista, digamos, um homem que vem também do capital financeiro, com viés conservador nesse sentido, mas nada comparável a Marine Le Pen. Mas teve o Mélenchon, que é a esquerda mais autêntica, renovada, radical, né? E teve um desempenho muito bonito. Então, há sinais de que essas alternativas mais autênticas, que ressignificam o ideário socialista, que defendem os direitos humanos contra o obscurantismo, a arrogância da ignorância, que a gente vê até nas conversas aí nas esquinas, nos redes salões. Sociais, né? É impressionante. Mas eu sou otimista nesse sentido, não estamos derrotados. No Brasil, esse fenômeno também acontece. Agora, eu conheço muito Jair Bolsonaro, que aliás chama Jair Messias Bolsonaro, mito e tal. Ele está deslumbrado com ele. Eu conheço desde o tempo que era vereador. Eu fui vereador com ele lá no Rio e a gente tinha até algumas ações comuns lá em termos da bandalheira que era na Câmara, da roubalheira geral. Ele ficava com o grupo ético lá. Agora, ele não tem lastro histórico. O que será que ele pensa da política econômica, do processo histórico brasileiro? Só ficar elogiando a ditadura, dizer que ela errou em não apenas torturar, mas não torturar e matar, é algo assim que satisfaz um nicho, mas isso tem um limite também. É verdade que nós dizíamos em relação a Donald Trump, né? Esse cara não vai prosperar, é muito tacanho, é muito folclórico até, e está lá, presidente da nação mais potente do mundo. Mas eu acho que essas ideias conservadoras, elas são pouco sólidas. O fascismo não existe como um regime pronto, em vigor no mundo, mas como um conjunto de ideias. Pode se transformar numa concertação de proposta de sociedade? Pode, sim, o que é uma tragédia. Agora, o quadro está aberto. Eu acho que a gente vive aquilo que o Antônio Gramsci chamava de interregno. O velho ainda não morreu, o novo ainda não se firmou, e nesse período surgem figuras monstruosas e fantasmagóricas. Passa, vai passar. Com certeza. Ô Chico, mas voltando a Brasília, voltando lá ao Congresso Nacional, né? A partir do dia 1º de agosto, vocês retomam o trabalho legislativo, né? Parece que está marcado justamente para esse dia a leitura do parecer que acabou sendo aprovado na CCJ, né? Qual a perspectiva que você está observando aí, né? O que você espera do mês de agosto em função dessa crise política, ô Chico? Esse mês de agosto, né, tem aquele mito na história brasileira que é um mês meio trágico, né? Começou com o suicídio do Vargas, né? A renúncia do Jânio Quadros, mas isso eu não acredito nessas historinhas aí.
não sou adepto de crendices na política. Agora, é claro que a retomada dos trabalhos agora na Câmara dos Deputados e no Senado vai ser muito quente, porque nós estamos vivendo um impasse. No caso específico da autorização para investigação de Temer, a partir das conversas abomináveis que ele teve com o dono da JBS, no Palácio do Jaburu, no encontro secreto, em que eles se preocuparam em fazer com toda a descrição. O Temer chega a falar, é bom vir essa hora pela garagem não identificado, porque não tem imprensa. Coisas republicanas não estavam sendo tratadas ali. Ele ainda teve a disfarçatez de dizer que, como eu não ia receber o maior produtor de proteína animal do mundo, ora, não sabia que ele já estava sendo investigado, como todo mundo sabia, em algumas operações aí, como a Greenfield, sobretudo. De qualquer maneira, o embate é esse. Para votar, inclusive sepultar a investigação, como o governo quer e sua base trabalha nesse sentido, precisa 342 deputados, é o quórum mínimo para aferir isso. Por outro lado, nós que queremos autorizar a investigação, precisamos de 342 votos para ela começar. E até agora não temos. Agora, a opinião pública, quando ouvida, ela fala 80% em abrir essa investigação. Mas e a mobilização popular em Pois função é. disso? Como é que anda, Chico? A mobilização e a pressão de internet é insuficiente. É cômoda, né? Eu lembro em 2013 a garotada falou, saí do Facebook. Né? Então, essa pressão de rua é que é fundamental. Vamos ver. Eu, depois de 2013, inclusive, não faço nenhuma afirmação definitiva. O povo está apático, desinteressado, não tem jeito, ninguém se mobiliza para nada. Não. Às vezes você tem uma faísca que promove um destampatório geral e a panela de pressão explode. Eu acho que há muita contenção, há muita insatisfação com todo o espectro das políticas de Estado, com a corrupção, notadamente, que está evidenciado. Isso é muito bom, isso é muito positivo, você poder olhar a podridão para lancetar o tumor. Mas eu acho que o Brasil só tem rumo a partir da soberania popular, ou seja, o poder instituinte, que é o do povo, por eleições gerais, mobilizado, renovando a República Brasileira. Do jeito que está, não dá. É o velho que ainda não morreu de vez. Agora, como uma solução, vamos dizer assim, final, talvez, dessa crise, né, que está instalada aí na sociedade e na política, a tese das eleições diretas, né, para a substituição do Temer. Essa é uma tese interessante, esse é um projeto interessante que pode mobilizar a sociedade e talvez superar esse impasse que a gente está atravessando? Fora da democracia autêntica, profunda, não há solução para o Brasil. Não é uma democracia limitada, não é uma democracia do aplauso, é a democracia da cidadania horizontal, da consciência política. E a gente ainda vive muita manipulação, muita demagogia em cima da nossa gente, do nosso povo, que é desinformado cotidianamente. Um debate como esse aqui, independente do mérito que eu possa ter, ele tinha que chegar em todos os lares, né? Essa conversa franca. Mas quantos programas da televisão, que é o meio de comunicação ainda mais poderoso, debatem a política? Mesmo a internet, e que até uma parcela crescente dos mais pobres tem acesso. Você vai lá para se distrair, se divertir, fazer os joguinhos e não para se informar. Não é ser carrancudo, fechado, tem espaço para tudo. Agora, essa consciência política nacional, ela precisa ser ativada e reavivada. E as diretas, elas têm que acontecer como norma democrática. Só que há uma diferença. E nós vivemos o grande clamor pelas diretas já em 84. Aquele Brasil bonito, onde todo mundo botou uma camisa amarela e foi para a praça, para a rua. A Globo, por exemplo, negou, quis fazer de conta que não estava acontecendo. Dali a um pouco, a força do movimento foi tão grande que eles abriam espaços ao vivo no Jornal Nacional para transmitir os ápices daqueles comícios de multidões, de milhões.
Foi um Brasil muito bonito. Qual é a diferença agora? Nós de lá para cá vivemos a experiência de eleições diretas, bienais, banais até, e cada vez mais controladas pelo poder econômico. Isso tira um pouco o entusiasmo geral da massa, fala assim, poxa, vou lutar por diretas já, mas eu estou tendo diretas. O próprio Temer é um subproduto das diretas, elegeu a Dilma, ele era da chapa. Então isso tira um pouco o ímpeto, mas de qualquer forma eu acho que o Brasil, a solução mesmo, imediata, não de tudo, uma panaceia, não, mas seria convocar eleições gerais. Todos nós, deputados, senadores, governadores, deputados estaduais, presidente da República, evidentemente, aceitarmos reduzir os nossos mandatos, ter um chamamento a eleições gerais e em regras claras, sem abuso do poder econômico, com igualdade de condições das forças em disputa. E aí, no início do ano, a gente teria essa antecipação. Olha, essa proposta não é minha só não, é do Fernando Henrique Cardoso, do Ronaldo Caiado e tal, porque ela é meio óbvia. Numa crise profunda, você só começa a resolver os problemas, chamando o poder instituinte da República, que é a sua excelência, a cidadã, o cidadão. Muito bem, Chico. Foi muito boa a nossa conversa aqui hoje com Chico Alencar, no programa inaugural do Conexões Ribeirão, pela TV+. Sempre toda terça, às 9h30 da noite, Conexões Ribeirão, com a gravação diária, né? Repetições do programa durante a semana. Chico, muito obrigado pela sua presença. Né? Eu que agradeço. De outras vezes que você estiver na região, com certeza vamos convidá-lo para voltar aqui no Conexões. É um prazer enorme. Obrigado. Então, até a próxima terça com outro Conexões Ribeirão. TV+. Paixão por Ribeirão.